Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Histórias da Bola. Eu sou a Carol Alvarez e aqui comigo está João Carlos de Freitas. Tudo bem, João? Tudo bem, Carol? Bom dia, boa tarde, boa noite. E essa semana, nossa semana de gravação, nós estamos muito românticos, né? Sentimentais, Estamos nostálgicos. nostálgicos. E hoje nós vamos de novo continuar nessa linha, né? Eu vou descrever aqui, porque tem muito a ver com o esporte de Campinas, né? Tem muito a ver com produção de valores, produção de garotos da vida lá. Você conhece o Liceu? Você mora ali perto. Eu estudei no liceu. Ah, então vai ser. Estou em casa. Então vai ser em casa, Liceu Nossa Senhora Auxiliadora. Ai, Sim, Carol, se estudei lá você. 2 anos. 2 anos. Então nós temos em comum. Porque eu vou falar aqui eu até chamei assim, aquelas manhãs de domingo no Liceu, né? Esse é o título da crônica aí da história. Porque ali, menina, foi uma produção. Aliás, na TV teve um seriado, eu acho que aquele. Como é que chamava? Ah, era o Sandy Júnior. Foi Isto, gravado que lá. ela foi gravado lá. O primeiro ano que eu entrei, porque eu fiz o segundo e o terceiro colegial no Ah, você liceu. fez os dois. Aí até quando eu fiz o segundo ano ainda era gravado o programa lá. Aí no terceiro eles já tinham parado. Então. Quer dizer, então é assim, né? O Liceu, gente, ele tem essa conexão com a cidade. Poxa, produziu a Carol Alvarez, Pois né? é. Você quer mais que isso, né? Mas muito antes de você, a gente frequentava. Eu não estudei no liceu, mas o que acontecia lá? Ali na parte externa, ele era dividido em duas partes. Tinha a parte interna, que eram os alunos internos. Eu não sei se você chegou a pegar pessoas que De interno? não Não, tem não. mais, acho que não tem mais. Mas naquela época tinha, sabe, os alunos internos que ficavam ali internos mesmo, né, estudavam, etc. E tal. Era naquela parte, tem a igreja, né, a igreja e o colégio, então eles ficavam ali. E eu frequentava o oratório, né, que era ali uma atividade social, etc., recreativa, social, esportiva. E ali a gente frequentava diariamente, abria às 5 horas, né? E quando era 7, 7h30, encerrava. E ali os meninos se confraternizavam, se interagiam, etc. Uma recreação, né? De garotos até o quê? Até 14, 15 anos, né? Você via ali meninos. E a gente frequentava, então. Nós tínhamos o Padre Mauro, né, que era ele que comandava, e você fazia toda aquela atividade, tinha futebol, tinha jogos de salão, tinha tudo, né, assim, parte esportiva. E depois, finalizando o dia, tinha a oração, né? Você não ia embora sem a resenha oratória lá, então cumpria lá um rito de orações, depois ele fazia uma homilia, né, onde sempre dissertava sobre assuntos da criança, da educação, tá? Um serviço muito bem feito, né? Que o Liceu Nossa Senhora Auxiliadora prestava. Mas tinha os times de futebol, né? Assim, das várias categorias. Então aí é que entra o serviço e a conexão que ele tem com o esporte de Campinas. Como ele tinha os times, os meninos entravam ali, era uma base, como fosse uma base de um time de futebol Sim. profissional, né? Eu, por exemplo, joguei ali no Flamenguinho, né, que era a categoria mirim, mas acima da minha categoria tinha o Flecha Dourada. E jogadores que depois viraram profissional passavam por ali, né? Eu tive muitos meninos, colegas assim, a gente era da mesma turma. Você já ouviu falar no Pardal? Já. Treinador, Já. né? O Pardal era dali, meu amigo, a gente era moleque, brincava, ele era do liceu todo dia. E ele não jogava futebol, interessante, né? Depois ele virou treinador de futebol, mas ele detestava futebol. Oxi. Ele gostava de handball, essas coisas assim, vôlei, essas coisas, mas futebol ele não gostava. E ele, né, por ironia do destino, se tornou treinador de futebol. E assim por diante. É, muitos ex-jogadores, por exemplo, na Ferroviária teve um jogador chamado Bazani, um craque, né? Seu pai tinha a memória dele, embora eu não tivesse conhecido, mas eu cheguei a conversar com seu pai sobre Bazani. Era um meia muito, muito criativo, muito bom. Jogou na Ferroviária e era ali do Liceu, foi formado ali também.
Quando eu cheguei no liceu, assim, meados dos anos 60, Carol, nesse time um pouquinho mais adulto, né, a categoria acima, era o quê? 14 anos acima, eu vi jogar assim o Nelsinho, né, o Nelsinho Batista, né, jogava ali, Nelsinho, um menininho tudo, mas jogava numa lateral o Nelsinho Batista e na outra lateral um menino, ele chamava de Washington, que depois virou Luizinho, que foi profissional também. Faleceu ano passado, né, lá em Franca, inclusive. E ele foi lateral esquerdo da Ponte Preta, tal. Tudo saiu dali, né? O Nelsinho saiu dali, foi para a Ponte Preta, entrou na base, fez a carreira que fez. Hoje é um dos, né, foi um dos grandes treinadores do mundo, hein? Porque o Nelsinho correu o mundo, né? E ele ficou no Japão, ele é muito respeitado, No né? Ele Japão. ficou muitos anos lá. É isso mesmo. Eu não sei se ele voltou a morar no Brasil, mas Ele voltou a morar no Brasil. Mas ele morou no Japão até pouco tempo atrás. Isto, ele veio dirigir a Ponte Preta aqui, né, o ano Verdade. passado, né? Ano passado ele dirigiu a Ponte Preta e ele tinha chegado recente, né? Sim, Ele ficou lá até agora há pouco mesmo, né? E fez toda. Foi um grande amigo do meu pai. Isso, seu pai falava muito Meu dele. pai foi preparador físico do Nelson. É verdade. A gente foi para a Colômbia. Verdade. Nós moramos na Colômbia. Você morou na Colômbia? Eu morei pouco tempo, acho que deu 1 mês, 2 no máximo, assim. Ele trabalhou no Chile também, não sei se esse tempo na Colômbia você foi. Mas para a Colômbia a gente foi. Meu pai era preparador físico e foi muito engraçado, né? Engraçado hoje, né? Foi muito curioso, assim, porque na época, quando a gente chegou, eu era muito criança, né? A gente foi em 89 para lá. Hoje você é jovem, naquela época você era só criança. Eu era um bebê. E nós chegamos no aeroporto de Barranquilha e o aeroporto estava todinho com os vidros estilhaçados porque tinha tido uma briga do tráfico e um atentado, eu não me lembro exatamente, e tinha sido lá no aeroporto. E essa cena ela foi reproduzida naquele... Escobar. Na série do Pablo Escobar. Foi bem nessa época então que nós tivemos você lá. É testemunha ocular. Ocular. Você falou, isso é verdade. Exatamente. É verdade mesmo. E eu me lembro bem mesmo, teve um episódio que eu assim vivi com o Nelson, seu pai estava junto, mas ele era o preparador físico, lá em Mojimirim. O Nelson estava dirigindo o Mojimirim. E tinha um jogador da Ponte, foi jogar Ponte em Mojimirim. E tinha um jogador da Ponte que chamava Odair. E depois ele foi para Palmeiras, tudo. E eu já estava na crônica, já era jornalista, começando, mas já era jornalista. E eu não gostava do Odair, sabe? Assim, o futebol dele, né? Não achava ele era lateral direito, achava ele meio assim, meio estabanado, meio... Mas era a visão do jornalista, tal, muito bem. Aí, nesse jogo que acaba da Ponte, o Nelsinho, ele sobe ali perto das cabines, tudo, né? Esperou a gente terminar o trabalho, tudo. Acabando, ele ficou conversando, né? Conversamos até na arquibancada ali. E estava junto seu pai, que era o preparador. E eu não conhecia, assim, seu pai, né? Seu pai, depois que a gente começou a ter mais proximidade. Mas ele estava junto com o Nelsinho, isso aí já era o preparador. E aí, eu comentando com o Nelsinho, né? Comentei do Odair. Falei assim, Nelsinho, esse Odair, papai. Ele falou assim, não, João, você está muito enganado. Ele joga muito. Ele joga muito. Não, tira da cabeça, isso daí muda. Falei, mas como? Não. Aí ele explica taticamente a visão do treinador, né? Eu falei assim, pô, Nelson, tá bom. Então tá, né? Quem sou eu para falar que tá errado? Porque é sempre assim, viu, gente? A visão de um torcedor é uma, de um jornalista é outra, do treinador é completamente diferente. Né? Muito jogador que o jornalista, o torcedor acha que não joga nada, o treinador... Ele tem as razões. Com né? certeza. Enfim, isso é uma pauta que dá Nossa Senhora. Mas o Nelson, então, saiu ali do liceu para fazer a carreira dele. Né? E eu jogando ali, porque lá era assim, sabe, Carol? Você ia todo dia, tinha a reza, mas tinha a missa aos domingos. Então, a missa começava às 8 horas. Então, você tinha que treinar no sábado, ir à missa do domingo. Aí eles entregavam um bilhetinho que chamava-se Boa Nota, né? Sem a Boa Nota você não jogava, porque não tinha assistido à missa.
E aquela boa nota você guardava, você ia colecionando, e aí no final do ano eles trocavam por um presente. Olha só. Pô, isso era muito romântico, muito legal. Então assim, a gente né, era pobre, a maioria dos meninos, né, carentes e tal, ficava esperando, né, aquele momento de trocar por um. Tinha até bicicleta, né, conforme se tivesse Olha. uma frequência grande. Pô, esse aí foi todos os dias na reza, foi todos os dias na missa, tal, ficava com né, maço de boa nota, ganhava uma bicicleta e assim por diante. Quanto menos o prêmio era menor, né? Os padres faziam bem feito. E a missa, a gente era coroinha, ajudava, era uma festa a missa, né? E muitos meninos assistindo a missa, então era uma missa muito animada ali no liceu, aquela cantoria, tinha uma música sacra. Eu até vou na igreja, eu penso em reviver com as pessoas, mas ela já foi, está fora de, né? Era assim, né? Queremos Deus na hóstia santa que se consagra sobre o altar. Aí entrava a menina, e os nossos olhos se levantam para o Brasil abençoar. Nossa, aquilo ecoava, e a molecada cantava a todo vapor, e o padre ficava feliz, né? Todo orgulhoso. E a missa, e mesmo as pessoas adultas que iam, adoravam aquilo, porque era um Lógico. coral, né? Coisa linda, né? São as memórias. Aí acabava a missa, não precisa dizer que você confessava, e no sábado você confessava, no domingo você ia comungar. E claro que quando eu tinha o quê? Eu tinha 9, 10 anos de idade. Quando você ia comungar, você pedia para Deus, fazia você jogar bem. Pô, dá uma mãozinha aí. Tanta coisa para pedir, mas você ia lá, rezava, Nossa Senhora, etc. Né? Jesus Cristo, fala assim, não, eu quero jogar bem, me faça jogar bem, me faça jogar bem. Né? Prioridades, gente. Só que a mesma Prioridades. coisa que eu pedia, todos pediam, inclusive o adversário, né? Porque quem fosse jogar contra também tinha que assistir a missa, senão não entrava, né? Tinha Olha que assistir só. a missa. Então ali também estava o adversário, o time que você ia jogar contra. A mesma coisa que você pediu, ele pediu, né? Aí você imagina a situação de Cristo, né? Quem será que o Papai do Céu vai escolher Quem hoje? será? De vez em quando a gente era escolhido, mas nem sempre, né? Não dá para ganhar todas, né, Ju? Não dá para ganhar todas. E ali você, ali né, na convivência, iam aparecendo os meninos. Aí apareceu um menino lá um dia, Carol. Ele foi treinar no sábado, ele pegava a bola, fazia como o Ronaldinho Gaúcho, né? Petecava a bola daqui e dali, porque no ombro. E eu falei, nossa senhora! Eu olhava assim e falei, esse vai ser o novo Pelé, né? E jogou no nosso time, e eu tive a honra, o prazer de formar um meio-campo. Ele era meio assim. Com ele, eu jogava no meio, um volante, e ele jogava de meia. Tal. Formamos aí uma dupla, né? Por um bom tempo, uma dupla junto. Era o Eli Carlos, que você conheceu, Claro. né? O Eli Carlos, que foi treinador depois, que morreu agora, né? Morreu jovem, morreu novo. A gente chamava ele de Licão. E, de fato, ele fez carreira mesmo, né? Começou ali com a gente e tal, daqui a pouco já estava no Guarani, na base, papai foi embora. É ídolo em Curitiba, né? Fez o nome dele em Belo Horizonte, no Cruzeiro. É só pegar aí o YouTube, você vai ver a carreira do Eli Carlos, e começou ali com a gente. E outros, né? Tinha um centroavante chamado Fantato, que fez carreira, o Rubinho Fantato, o Mazolinha fez carreira. Inúmeros meninos dali, né, que estavam ali, que acabaram fazendo carreira. E aquilo era bonito, era assim, sabe, era um romântico. Você ficava lá no domingo de manhã, se jogava futebol, ia na missa, jogava futebol. Quando ganhava, o padre dava um pão de queijo, um pão de mel. Aquele pão de mel era o grande troféu. Você lutava por aquele pão de mel, né? Tinha um sabor especial, Um sabor né? especial. Aí almoçava, aí à tarde tinha um cinema. Não sei se você chegou a ver lá no fundo, tinha um cinema, não sei se já tinha, acho que não tinha mais. Acho que não tinha mais. No nosso tempo tinha um cinema lá, grande um cinema, aí a gente ia no cinema, não pagava nada, era só apresentar a boa nota da missa do domingo. E eu me lembro que eu vi o Real Madrid daquela época, que era o maior time, um dos maiores, só não era maior que o Santos, mas era um dos maiores times. Eu vi no cinema, né, naqueles documentários do Canal 100. Tudo isso é memória, e tudo isso era atividade que acontecia ali, né?
Então, essa é uma passagem, uma história que a gente guarda tudo. E sempre assim, né? Tem o Padre Mauro, treinador, Felício, Jurandir, e outros, Adair, né, que também era um treinador, todos eles assim, né, que entendiam de futebol. E essa era a produção, né? Um Assim, celeiro mesmo, né? celeiro, quer dizer, é uma memória que a gente sempre guarda e divulga. Todo dia, quando eu escrevi essa crônica, aqueles meninos contemporâneos leram e, nossa, o que eu recebi de mensagem, né? Teve alguns que choraram, né, porque você volta no tempo. Com Mas, certeza. assim, para dizer, né, para valer, para, né, para a gente conectar com o nosso objetivo, que ali muitos jogadores de futebol profissional se formaram ali, naquele, né, naquele pedacinho, naquele, como eu citei alguns, mas foram tantos, e viraram jogadores, contribuíram e também ajudou a fazer as pessoas, né, Com formar um homem e certeza. tal. E você, como estudou 2 anos lá, você sabe a excelência que é a educação Acho que, dela. olha, foram um dos anos mais legais, assim, da minha vida, né? Para a época, assim. Eu tinha saído de uma escola de Mojimirim, né? Que eu tive alguns problemas lá. O pessoal acho que não respeitava muito a ideia do meu pai ser treinador. E, às vezes, o professor parava a aula, João, para vir Ah, palpitar. E eu achava aquilo cúmulo. Eu era meio briguenta, sabe? Agora eu tô calminha. para discutir futebol. E eu falava, gente, eu tô aqui para estudar, né? Não tô aqui para ouvir a sua opinião sobre o trabalho do meu Olha pai. só! E aí eu falei, olha, eu quero ir para um lugar que ninguém vai saber quem eu sou. E aí eu vim para Campinas. Eu pegava fretado todo dia para morava em Você Mojimirim. morava lá e Eu vinha. ainda morava em Mojimirim. Eu pegava o fretado, vinha, estudava aqui, chegava em casa quase 3 horas da tarde, porque aí eu tinha que esperar o ônibus Mas você passar de novo. gostava. Eu gostava. Eu fui muito feliz. Nos Aí, 2 anos que eu vendo? Olha estudei que no liceu, eu legal. fui muito feliz. Tá vendo? Fizemos uma divulgação, né, de coração Espontânea. espontânea do Liceu Nossa Senhora Auxiliadora. Agora vai ter uma festa junina lá, mês de junho e tudo. Nossa, e a E eu festa deles é vou. muito boa. E eu vou. E eu Eu vou. fui durante muito tempo, mesmo depois de ter saído de lá, e os meus sobrinhos estudaram lá Então depois. vocês Então a têm gente muita. sempre Tem sempre muito, está por tem ali. tudo a ver, não é? Tem sim. Eu tenho muito Então, carinho pelo então liceu. é isso, é uma memória, tudo que vale, acrescentando, né, entendendo que ali ajudou a formar tanta gente boa, jornalistas, etc., jornalistas, né, e grandes profissionais de futebol. Muito bom. Obrigada, João. Se você gostou dessa história, não esquece de compartilhar com seus amigos. E para rever ou conhecer as outras, é só acessar o nosso canal no YouTube ou o site do Diário Campineiro, diariocampineiro.com.br. Até a próxima.